Construção do pensamento crítico. O que isso pode significar? Como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como o vídeo de hoje, em que eu falo sobre a construção do pensamento crítico. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre a tal construção do pensamento crítico. E eu vou até te contar qual foi a raiz aí da ideia de falar um pouco sobre isso aqui no canal também. Em meados de 2021, eu recebi um convite muito honroso de um grande amigo, um grande pesquisador, o professor Daniel Francisco Quinito, da Universidade Católica de Angola, lá em Luanda, para falar com o pessoal do Ministério das Finanças de Angola, em uma série aí de encontros virtuais sobre pensamento, sobre epistemologia em geral. E aí ele pediu que eu conversasse com o pessoal sobre a construção do pensamento crítico. E há uma infinidade aí de perspectivas a partir das quais você pode pensar sobre pensamento crítico, né? Na ocasião eu achei que era importante pontuar, e acho isso ainda, aqui três pontos, três momentos de reflexão diversos, né? A gente vai pensar na construção de um pensamento crítico. Em primeiro lugar, a gente precisa delimitar em que, né, sobre o que esse pensamento crítico, né? Em um segundo momento, para que um pensamento crítico ou por que um pensamento crítico? E em um terceiro momento, o como, né? Como o pensamento crítico. E, em primeiro lugar, né, então, é em torno disso que vai girar a nossa reflexão conjunta aqui. Esse é um daqueles temas em que o bom seria, na verdade, se você estivesse aqui comigo no escritório, a gente tomando uma xícara de café, podendo bater papo junto, entremear com exemplos compartilhados e tudo mais, né? Eu espero que você esteja curtindo o bate-papo aí, mais ou menos nesse espírito aí do outro lado, né? Então, pensamento crítico. Em que, para que e como, né? O em que, vale lembrar aquilo que eu falei aqui logo depois da vinheta, né? Eu sou professor de direito, atuo como advogado também, então é evidente, pelo que me parece pelo menos, que a gente pode replicar muito do que a gente vai pensar aqui para outras áreas diversas do conhecimento, mas o meu lugar de fala é um lugar de fala relacionado à reflexão sobre o direito enquanto ordenamento jurídico. Então é no âmbito do direito aqui que eu estou principalmente pensando, né? E veja que até porque essa é a minha formação, essa é a minha atuação. E aí veja que é importante talvez a gente fazer uma relação aqui com o pensamento do Luhmann e os seus diversos sistemas sociais, né? Então a gente vai estar pensando no fenômeno jurídico, na perspectiva da definição daquilo que, segundo o ordenamento jurídico, é considerado lícito ou ilícito, né? E os outros diversos sistemas sociais aí como coisas distintas, né? Então, o sistema social da política, com código binário do conveniente e inconveniente, um sistema social da economia, código binário do eficiente e ineficiente. Você pode falar de sistema social da moral, da religião, não é verdade? Certo, errado, sagrado, profano, né? Esse tipo de coisa. Aqui a gente está pensando sobre o direito e principalmente aí talvez no seu principal acoplamento estrutural com os demais sistemas, que é por meio da política, pensando aí na positivação, né? Então é aqui que a gente está pensando em pensamento crítico, né? O que é lícito e ilícito segundo o ordenamento jurídico vigente que temos. Esse é o nosso âmbito de trabalho. E aí, definido isso em que? No direito.
Para quê? Porque é importante que a gente se pergunte, né? Olha, eu quero desenvolver um pensamento crítico e tudo mais. Tá, mas onde que é que eu pretendo chegar com isso? Eu vou te dar uma resposta possível aqui, mas é importante que você procure achar a resposta que faz sentido para você. E veja, você pode até estar pensando, eu já vou te adiantar algo que talvez fique mais evidente daqui a pouco, mas você já pode estar com a impressão que esse cara, na verdade, ele está com uma posição extremamente conservadora, ele está querendo organizar demais um pensamento crítico que deveria ser livre, supostamente, esse tipo de coisa. Daí eu vou te dizer que, evidentemente, como eu te disse lá no começo, há uma infinidade de maneiras a partir das quais você pode enxergar aí o pensamento crítico. Para mim, isso aqui parece que é aquilo de mais organizado, de efetivamente construção de pensamento. Eu não quero que ganhe a denominação de pensamento crítico o dar asas e vazão ao descontentamento, ao achar que tudo é ruim, que tudo deveria ser diferente, sem a preocupação com aspectos metodológicos, porque eu vou te falar que para mim isso parece coisa de criança, né? Com todo respeito até, mas para mim a gente precisa organizar e respeitar método para poder chamar de pensamento. Então, primeiro, em quê? Bom, eu pelo menos estou falando aqui de direito, né? Segundo, para quê? É importante que você identifique o seu para quê. Aí eu geralmente vou pensar aqui e vou me fazer valer, né? No primeiro momento eu contei com a ajuda do Niklas Luhmann, né? Sociólogo alemão, e agora nesse segundo momento vou contar com o auxílio aqui de um psicanalista canadense que desenvolve seu trabalho lá nos Estados Unidos, o Steven Pinker, né? E um parâmetro aqui de novo iluminismo, ou seja, para que desenvolver um pensamento de caráter crítico? A ideia é tentar seguir o caminho da razão voltada para o humanismo, ou seja, usar a razão para procurar melhorar a vida do maior número de pessoas possível, né? Isso sem passar por cima de garantias fundamentais das minorias, né? E dos grupos vulneráveis e tudo mais. Então, onde? Em que? No direito. Para quê? Para tentar aí alcançar arranjos normativos, aplicações e interpretações que sejam mais consistentes no uso da razão pautada pelo humanismo, com essa intenção de melhorar a vida do maior número possível de pessoas, sem que isso implique prejuízo a garantias fundamentais, ao absoluto respeito a direitos das minorias, dos grupos vulneráveis. A ideia é justamente melhorar a vida das pessoas e não piorar, né? Então, a gente pensa, olha, eu vou construir um pensamento crítico, mas é olhando para algum lugar, né? Com algum objetivo, porque senão a crítica não faz sentido. A crítica pela crítica talvez seja aí alguma espécie de infantilidade. Então, talvez não, mas no que eu estou procurando propor aqui de exercício contigo hoje, a ideia é mais ou menos essa. E aí, terceiro, o como. Então, sei em que, sei para que, mas como exatamente eu vou desenvolver esse pensamento crítico? E aqui eu propus lá, quando conversava com o pessoal do Ministério das Finanças de Angola, 3 passos, que são 3 passos que eu vou procurar aqui conversar com você também. O primeiro passo, e que talvez aí possa aprofundar a acusação de que na verdade eu estou sendo conservadora, a intenção na verdade é de pragmatismo responsável, né? O primeiro passo é compreender o atual estado das coisas. Então eu quero criticar um determinado arranjo normativo, eu quero criticar alguma determinada interpretação, pretendendo sugerir algo de alternativo, porque me parece que é por aí que a gente vai caminhar, né? Nós vamos pretender sugerir possíveis alternativas. Então eu preciso entender aquilo a que dirijo a minha crítica relacionada ao próprio arranjo normativo existente, as interpretações, as aplicações. Eu preciso entender exatamente o atual estado das coisas. E
ao entender exatamente o atual estado das coisas, como que é que funciona hoje, exatamente, com que amplitude, com que profundidade, também procurar entender quais os motivos. Por que é que hoje funciona assim? E veja, é a construção de um pensamento crítico dando uns minutos de benefício da dúvida ao espírito conservador, no bom sentido do espírito conservador. Eu não estou pensando aqui naquele conservadorismo a brasileira que vem se desenvolvendo aí nos últimos tempos, mas aquele conservadorismo preocupado com a conservação das estruturas diversas que foram aí criadas e decantadas ao longo de mais ou menos 8.000 anos de história de cultura humana, mais ou menos aí, tempo em que muitas espécies pereceram e a nossa veio florescendo. Então, assim, dá para a gente tentar entender, olha, muita coisa deu errado e nós estamos aqui sobrevivendo, nossa espécie tem aumentado números e tudo mais, então, por que é que funciona isso aqui que, em torno de que eu pretendo desenvolver uma crítica, por que é assim? Será que a hipótese que eu tenho de suposto melhoramento é tão genial assim mesmo? Por que será que ninguém nunca pensou nisso antes? Por que será que ninguém nunca pensou mesmo? Será que não se tentou aplicar já? Quais foram as consequências? Procurar entender o que existe, como que se chegou até esse ponto. Ah, professor, mas isso corre risco de descartar boa parte daquilo que é crítica que se poderia fazer e tudo mais. Veja, mas é que faz parte do exercício responsável de reflexão. Né? O negócio de simplesmente jogar fora e a gente vamos tentar uma coisa diferente pode ter consequências que são trágicas, né? Sem a construção devida. A ideia é a gente tomar atenção, seguir os passos que são passos de construção de um raciocínio para poder melhorar e não simplesmente criar maior confusão, né? Pelo menos é o que eu estou tentando propor aqui como exercício para que nós possamos fazer conjuntamente e tudo mais. Então, veja, depois de definir em que o pensamento crítico, para que o pensamento crítico, para que, segundo a sua intenção, aí pelo menos, 3 passos. O primeiro é entender o que existe e os motivos pelos quais as coisas são assim ainda. Né? Depois desse primeiro levantamento, um segundo passo é a definição e a efetiva observância de um método. E aí você vai precisar, talvez, estudar um pouquinho. Quer dizer, esse exercício que você pretende se propor aí, você vai utilizar um método que é dedutivo, ou um método que é indutivo, um método hipotético dialético, né? O que é que você pretende como método? Isso eu não sei direito ainda, então talvez você precise suspender e estudar método. Porque o método é o que diferencia, no fundo, aí, conhecimento elaborado de conhecimentos vulgares, do mero achar, né? Construção de conhecimento de verdade, é pensamento no sentido do rigor técnico da coisa, né? Então, qual o método que você vai usar? E aí procurar seguir rigorosamente o método. Permitir que o método te leve às consequências próprias do exercício que você está fazendo. Quer dizer, evitar aquele negócio de ter a conclusão a priori. E de aí preencher o exercício reflexivo de trás para frente. Evitar aquilo que o professor Lênio Streck chama de paradoxo da ponte, né? Que é você se atrever a chegar do outro lado de um penhasco antes de desenvolver o caminho de reflexão, né? de construir a ponte. Você não dá para chegar primeiro lá do outro lado e depois construir a ponte de trás para frente, porque a coisa é frágil e cai aí ao menor sopro de vento. A ideia não é essa, né? E aí um terceiro passo, que é um passo que pode ser bastante importante, é a clareza sobre qual o seu sistema de referência. Então,
você definiu um ponto de reflexão, você deu início procurando entender como que as coisas são, e aí foi aplicar o pensamento crítico de acordo com um determinado método, ou seja, observando a realidade. Daí, se for o caso de observar a realidade, você precisa ter cuidado com a amostragem dos dados, com a representatividade, esse tipo de coisa, ou seja, partindo aí de premissas já anteriormente firmadas por outros estudiosos para procurar ver onde que a relação entre as premissas vai logicamente te levar. E aí, então, como um terceiro passo possível e muito enriquecedor do exercício, a clareza sobre o sistema de referência, né, que é qual caminho de pensamento você usará como referência na aplicação do seu método. E veja que em direito a gente tem, né, e nas áreas correlatas a gente tem uma série de sistemas de referência que você pode usar, e eu vou falar de um ou outro aí apenas de maneira exemplificativa. Você pode pensar no normativismo jurídico, por exemplo, você pode pensar no pós-positivismo, aí neoconstitucionalismo, esse tipo de coisa, você pode pensar na teoria dos sistemas do Luhmann, você pode pensar em análise econômica do direito. Em análise econômica do direito você tem várias, né, perspectivas diferentes, e daí a ideia é que você tenha clareza sobre qual que é então o rumo de pesquisa e qual o ramo, né, ao qual você está procurando aderir aí esse seu momento de pensamento crítico. Então, retomando aqui, né, afinal de contas, o que se pretende vou desenvolver um exercício de caráter crítico, mas sobre o que é exatamente o meu exercício de caráter crítico e para quê? Tendo definido sobre o que e para que o desenvolvimento do pensamento crítico, procurar ter organização aí para que realmente possa se chegar a algo que seja um contributo da sua parte ou do seu grupo, que seja tudo mais para a construção do conhecimento humano, né? De acordo com aquilo que você colocou aí como finalidade. Para mim, o que parece finalidade com que eu tenho procurado trabalhar, pelo menos, olha, vamos procurar confiar na razão e garantir o uso dela para melhorar melhorar a vida do maior número possível de pessoas, sem passar por cima de quem quer que seja. Mais ou menos isso. Um tema que, como eu disse lá no começo, admite várias outras perspectivas, tem um mundo de coisas que podem ganhar a denominação aí de pensamento crítico. O que eu queria te propor hoje é uma reflexão mais ou menos nesse sentido aqui. Espero que você encontre aí uma questão sobre a qual você gostaria de pensar de maneira crítica e que se anime a seguir mais ou menos esse sistema, mais ou menos esses passos aí, e depois me conte, inclusive, onde que é que você chegou, se você gostou, né? Talvez o mais interessante seja quando a pesquisa consegue nos levar, a gente seguindo rigor técnico, consegue nos levar para lugares muito diferentes, né? Possivelmente muito mais longe do que a gente tinha imaginado como hipótese lá no começo. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Queria pedir para você contar para mim nos comentários aqui embaixo, por favor, de onde é que você me assiste e o que é que você faz, até para, na medida do possível, a gente poder interagir um pouco. Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo mais especificamente sobre a obra O Novo Iluminismo do Steven Pinker. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.